Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar a falar sobre o conceito de função. Então, como eu havia dito na aula anterior, nossa primeira definição de hoje vai ser função real de variável real. Então, uma função f de x em reais é dita real de variável real quando o nosso conjunto, nosso domínio, que é o nosso conjunto x, ele é um subconjunto dos reais. Perfeito? Esse real aqui, ele está fazendo alusão aos elementos do contradomínio, né? No caso, né, as nossas possíveis imagens, e o variável real está fazendo alusão aos nossos elementos do domínio. Lembrando que o domínio, nesse caso, é um subconjunto dos reais. Perfeito? Bom, então alguns exemplos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma função de reais em reais, onde para cada x a nossa imagem é igual a x ao quadrado. Então, essa função é uma função real de variável real, uma vez que o contradomínio é o conjunto dos reais e o domínio é o conjunto dos reais. Lembrando que como cada domínio é subconjunto de si mesmo, certo? Então, essa função é uma função real de variável real. Bom, vamos ver aqui agora outros exemplos. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma função f de racionais em reais, onde para cada x a gente tem um f de x igual, aí depende, né? Se x for menor ou igual que zero, o f de x ele é igual a raiz de x ao quadrado mais 1. Se o x for maior que zero, o f de x é igual a x mais 1. Então, repare que a nossa imagem depende de qual valor de x você tome. Para x negativo ou zero, a imagem você obtém dessa forma. Para x positivo, a imagem você obtém dessa forma. Em funções desse tipo, nós dizemos que essas funções elas são definidas por partes. Então, uma função definida por partes é uma função em que a sua imagem você pode obter de mais de uma forma, dependendo do elemento do domínio que você tome. Tá certo? Então, isso que é uma função definida por partes. Bom, um outro exemplo aqui eu tenho... e só um adendo. Essa função é real de variável real, uma vez que o conjunto dos racionais é um subconjunto dos reais. Certo? Bom, agora aqui, no exemplo C, a gente tem f de x em reais, onde para cada x eu tenho um f de x igual a 1 sobre a raiz de x vezes x menos 1. Bom, a gente não especificou quem é esse conjunto x, certo? Mas a gente pode obter um conjunto mais amplo que esse domínio possa ter. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, repare que, primeiro, a nossa imagem aqui é uma fração, certo? Então, ao ser uma fração, o nosso denominador não pode ser zero. Então, esse caso já tem que ser diferente de zero. E mais do que isso, eu tenho uma raiz quadrada aqui. Como a gente está trabalhando com conjuntos que são subconjuntos dos reais, né, ao eu ter uma raiz quadrada, o meu radicando ele não pode ser negativo. Então, eu tenho duas coisas aqui. Esse radicando não pode ser zero, porque ele é denominador, e ele não pode ser negativo, porque ele é radicando dessa raiz quadrada. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é, esse cara aqui, ele tem que ser estritamente positivo. Perfeito? Então, vamos lá. Então, vamos resolver essa equação. Então, eu tenho x vezes x menos 1 maior que zero. Não é isso? Repare que se a gente fizer a distributiva aqui, o que a gente vai obter? A gente vai obter x ao quadrado menos x. Tá? Mas nesse caso nem precisa. É só um adendo. Então, pega aqui a reta real. Quando é que esse cara é zero? Esse cara é zero quando x é igual a zero, ou quando x vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1, que vai zerar o x menos 1. Então, repara comigo uma coisa.
Se eu pegar um valor menor que zero, por exemplo, menos 1, o que vai acontecer? Eu vou ter menos 1 vezes menos 2, menos 1 vezes menos 2 dá positivo. Então, eu tenho que... Isso acontecerá sempre, né? Porque para todo número menor que zero, essa diferença continuará sendo negativa, então eu vou ter um produto sempre de dois números negativos. Então, isso faz com que, para valores de x menores que zero, para valores de x negativos, esse produto vai ser sempre o quê? Vai ser sempre positivo, certo? Agora, se eu pegar um valor entre 0 e 1, por exemplo, meio, o que vai acontecer? Eu vou ter meio aqui, meio menos 1 vai dar menos meio, então esse produto daria o quê? Menos 1/4. Mas repare que para qualquer número entre 0 e 1 isso sempre acontece, né? Bom, para qualquer número entre 0 e 1, esse cara é sempre positivo, perfeito? E para qualquer número entre 0 e 1, essa diferença é sempre negativa, né? Porque eu vou ter um número que é menor que 1. Então, eu sempre vou ter, para todos os números entre 0 e 1, um produto de um número positivo por um produto de um número negativo. Então, esse produto vai ficar como? Esse produto vai ficar negativo, certo? E da mesma maneira, para todos os números maiores que 1, esse produto vai dar sempre positivo. Porque para todos os números maiores que 1, essa diferença vai ser positiva e esse cara vai ser positivo. Então, em outras palavras, eu tenho o quê? Eu tenho que, como obrigatoriamente eu tenho que ter esse produto sendo positivo, os caras que me interessam aqui são quem? São todos os números menores que 0 ou todos os números maiores que 1. Então, a gente a gente pode escrever esse conjunto X como sendo o conjunto de todos os números reais, tais que o X é menor que 0 ou o X é maior do que 1. Onde esse símbolo aqui significa ou. Certo? Mas, Gustavo, eu também poderia escrever o X, se eu tomasse o X como todos os números reais, tais que o X é maior que 1, esse conjunto também serve como domínio. Porque para todo número maior, porque esse conjunto está contido nisso. Né? Se eu chamar aqui de x1, x2, poderia pegar também um outro conjunto x3, de tal maneira que se fosse o quê? Sei lá, x pertence aos reais, tal que o x é sempre menor que 0, que também é subconjunto desse cara. Mas concorda que esse conjunto, ele será o domínio mais amplo que eu vou poder pegar? Ou seja, eu nunca vou conseguir algum elemento que não seja menor que 0 ou maior que 1, de tal maneira que isso aqui faça sentido. Então, esse conjunto mais amplo possível é o que a gente chama de domínio maximal. Então, o domínio maximal é o maior domínio, é o domínio mais amplo possível para uma função, certo? Que a gente possa tomar, certo? Não que esses dois também não poderiam ser domínios dessa função, poderiam, mas o mais amplo vai ser esse, tá? É muito comum em livros de cálculo dar expressões desse tipo e pedir o domínio. Quando ele se refere ao domínio simplesmente dando isso aqui, o que ele está querendo, em geral, o que estão se referindo é com relação ao domínio maximal ou domínio mais amplo. No caso aqui, nesse contexto, domínio mais amplo, contido no conjunto dos reais, obviamente. Tá? Beleza? Então, vamos ver agora um exercício. Bom, o problema consiste no seguinte. A gente tem uma função de reais em reais, onde para cada x, o f de x é igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 5x. Então, é dado essa função. E o problema pede para provar que f de x tem o mesmo sinal de x para todo x real não nulo. Né? Esse asterisco aqui significa que são todos reais, exceto 0. Né? O que significa ter o sinal de x? Significa ter o mesmo sinal de x quando o x é positivo, o f de x vai ter que ser positivo também. Quando o x for negativo, o f de x vai ter que ser negativo também. Certo? Bom, então repara, nosso f de x ele é igual a essa expressão. E repara que todos os caras são múltiplos de x. Né? Todas as parcelas dessa soma aqui são múltiplos de x. Então, eu posso colocar esse x em evidência.
Então, a gente tem que f de x é igual a x vezes x ao quadrado menos 2x mais 5. Então, repare que o nosso f de x virou um produto, certo? Então, se eu quero que, quando x for positivo, o f de x tem que ser positivo, isso significa que esse produto vai ter que ser positivo quando o x for positivo. Ora, mas para o produto ser positivo, quando esse cara é positivo, isso só ocorre quando esse segundo fator aqui é positivo também, certo? E, ao mesmo tempo, se eu quero que o f de x seja negativo quando x é negativo, então esse produto tem que dar um número menor que zero. Só que para esse produto ser um número menor que zero, quando x é negativo, isso só ocorre quando o quê? Quando esse segundo fator for positivo. Então, o meu sinal de f de x vai ter o mesmo sinal de x quando o quê? Se o quê? Se esse fator aqui, x ao quadrado menos 2x mais 5, for positivo. Então, o que a gente tem que mostrar, para a gente concluir o que a gente está querendo, a gente tem que mostrar que esse cara vai ser sempre positivo, independentemente do valor de x. Bom, mas isso não é tão difícil de mostrar, por quê? Porque esse x ao quadrado menos 2x mais 5 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2x mais 1 mais 4. Tá, mas por que eu escrevi dessa forma? Eu escrevi dessa forma porque isso aqui é um quadrado perfeito. Isso aqui ficou x menos 1 ao quadrado mais 4. E por que eu reescrevi na forma de um quadrado perfeito? Porque os quadrados perfeitos são sempre maiores ou iguais que zero. Então, eu tenho que esse número, independentemente do valor de x, ele vai ser sempre maior ou igual a zero, né? Vai ser igual a zero quando x for igual a 1 e para qualquer outro valor vai ser positivo, né? Porque eu vou ter um número negativo elevado ao quadrado, um número positivo elevado ao quadrado. Então, eu tenho um número que vai ser sempre maior ou igual que zero, mais 4 que é positivo. Então, é fato que esse segundo fator, ele é realmente sempre positivo. E como ele é realmente sempre positivo, o que nós temos? Nós temos, então, que se o x for positivo, então o f de x também vai ser positivo, e se o x for negativo, o f de x também vai ser sempre negativo. Por quê? Vou ter positivo com positivo, vai dar positivo, negativo com positivo, vai dar negativo. Certo? Então, dessa maneira resolvemos o nosso problema, mostramos que de fato isso é verdade, e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje. Até a próxima.